Corrupção, no dicionário, é o ato ou efeito de se corromper, oferecer algo para obter uma vantagem. Já o verbo corromper significa tornar-se podre. Essa expressão tão forte como a maioria dos brasileiros enxerga a política hoje em dia. No ano passado, acompanhamos as manifestações no Brasil todo. O objetivo era muito mais além do que a permanência dos preços das passagens do transporte coletivo. Os manifestantes queriam que o dinheiro arrecadado com os impostos fosse muito melhor aproveitado. Entre outras coisas, a saúde, a educação, em vez desse tanto de estádio, caros. Sabemos que o dinheiro o país tem, está lá no orçamento, e muito. Mas para onde que ele vai? Esse é o tema do Alerta Geral, combate à corrupção no Brasil. Será que é possível ter uma política com ética através desses governantes? Será que eles são capazes de administrar o nosso dinheiro com competência para o país? Para ajudar nessa discussão, eu recebo o cientista político Matheus Moraes Araújo, o advogado Fábio Macedo e o radialista, ex-vereador João Oscar. Fique conosco, o Alerta Geral está começando agora. Olá, boa noite. Levantamento da Confederação Nacional dos Municípios do Brasil revela que Minas Gerais e o Rio Grande do Sul, dois grandes estados, ocupam o segundo lugar entre os estados com maior número de prefeitos cassados no primeiro ano. Acredita? No primeiro ano de mandato. E em primeiro lugar ficou São Paulo, um estado muito mais populoso. O estudo feito com base nas decisões do Tribunal Superior Eleitoral aponta que em todo o Brasil houve troca de cadeira em pelo menos 125 cidades. A grande maioria são os prefeitos. 107 foram cassados por abuso de poder econômico e político. Como fazer para combater essa corrupção? Além dos meus convidados, eu quero mais uma vez contar com a sua participação. Você pode enviar as suas perguntas, os seus comentários. Dá aí algumas ideias para a gente. É só ligar para o 3209-3301 ou mandar o seu e-mail para o alertageral@redesuper.com.br. Temos também o nosso Twitter, @alertageraltv. Eu gostaria de agradecer aqui a participação de cada um de vocês e quero começar nesse desespero que a gente anda hoje em dia. Só se fala sobre corrupção, só se fala sobre corrupção. Agora, então, no julgamento que todo mundo achava que as pessoas que desviaram milhões conseguiriam ficar mais tempo na cadeia e nada, foram absolvidos. O que anda errado com o nosso país? Olha, será que esse sistema político brasileiro, ele fortalece a corrupção? Ele atrapalha o combate à corrupção? Eu tenho certeza que na hora que a gente falar do jurídico, nós vamos descobrir algumas coisas que atrapalham esse combate. Mas me explica aí, por que existe essa facilidade desse sistema político que sempre que se fala que alguém entra ali, de uma forma ou de outra, ele acaba se envolvendo? Esse problema da corrupção no Brasil tem a ver com os incentivos, né, que o sistema dá para a prática da corrupção. Mas o que você chama de incentivos? Os mecanismos que, delimitam as chances de um candidato ser eleito, as relações entre empresariado e política, isso tudo é organizado no sistema brasileiro de uma forma que o político que tende a ser mais corrupto acaba tendo mais chance de sucesso do que o político que tenta se manter mais honesto. Ou seja, o cara consegue um financiamento mais fácil do que uma pessoa séria. Não quer dizer que seja impossível, acredito até que a maioria dos políticos que a gente tem hoje, em geral, são políticos que estão tentando fazer o bem para a população, dentro do que ele acredita que é o melhor, mas que muitos se aproveitam disso e muitos acabam se corrompendo ao longo do tempo, mesmo que não fosse a intenção original deles. Ou seja, todo político gosta e precisa se eleger. Senão não adianta nada, ele vai ser um político seja no botequim, seja com a sua família, seja no bate-papo com os amigos, discordando daquela política pública, mas se eleger e ter um mandato e ter o poder de voto para poder aprovar ou refiscalizar realmente, com liberdade, um prefeito, um governador ou até o presidente da República, fica difícil para ele poder conquistar uma vaga porque ele não se alinha com o poder econômico. Seria isso? É exatamente por aí mesmo.
A gente tem até visto bastante melhoria ao longo dos últimos anos, assim, né? A gente tinha um sistema de controle da corrupção muito incipiente com a aprovação da Constituição, né? Durante a ditadura, a gente não tinha esses mecanismos todos que a gente tem hoje, e isso veio melhorando ao longo dos últimos anos com, enfim, a reforma do Tribunal de Contas da União, a criação da CGU em 2003, a Lei de Transparência em 2012. Só que isso atua na outra ponta, né? Na ponta do controle, de tentar pegar quem praticou corrupção, de tentar recuperar os prejuízos, mas como a primeira ponta está, enfim, facilitando a corrupção, acaba sendo um sistema um tanto quanto contraditório, né? Ele facilita a prática da corrupção, depois ele tenta segurar do outro lado e aí acaba muitas vezes não conseguindo. Tem melhorado, mas não parece ser suficiente. Nós estamos no caminho. Nós estamos no caminho. O povo precisa cada vez se manifestar mais para a gente poder chegar numa legislação melhor. João Oscar, você que esteve ali na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte durante 4 anos e não foi reeleito, vamos dizer assim, mas você sofreu um pouco, não com a corrupção à sua volta, mas um pouco, não a financeira, vamos dizer assim, mas a corrupção eleitoral. Eu li alguma matéria, vi materiais de que fizeram mensagens ou material apócrifo. Muitas pessoas nem sabem o que é isso, né? Ou seja, aquela contra-informação, o candidato vai numa região e não procura, não é fazer campanha a favor de um candidato, ele está fazendo campanha contra um candidato. Eu me lembro que uma vez em Belo Horizonte, eles pagaram, isso aí foi, eu vi isso, uma reportagem sobre isso, foram presos 2 pessoas dentro de ônibus falando mal de um candidato a prefeito. Sabe aquele candidato? Aquele candidato, ele fez isso e isso. Não, ele é a favor dos corruptos, ele é a favor de vagabundo, ele não sei o quê. Ou seja, eram 2 atores pagos para andar em ônibus em Belo Horizonte, isso só numa linha, para que todo mundo pudesse ouvir aquilo e falar, não, é mesmo, hein? Eu não vou votar nesse cara. Ou seja, me conta um pouquinho o que andou, o que é uma eleição, o que é uma corrida eleitoral de uma pessoa que faz ela como formiga, não tem aquelas verbas de grandes empresas e trabalha realmente para fazer um trabalho sério da sua comunidade. O trabalho do vereador é um trabalho comunitário, é um trabalho que acompanha as pessoas. Me conta um pouco da dificuldade que é realmente não deixar se envolver nesse tipo de coisa. Bom, Fernando, realmente a situação dos candidatos, existe uma diferença grande, muitas das vezes, nessa competição do voto. E muitos investem o que tem e o que não tem. Mas, muitas das vezes, esse que não tem chega de uma forma, talvez, não legítima, não legal, na questão, como se diz, básica para fazer a disputa da campanha. Por isso que hoje nós estamos lutando aí para ver se a gente consegue o financiamento público de campanha, mas ainda há muita contradição no aspecto de... muita luta, né? Muita luta. Porque quem já tem um certo financiamento de um poder econômico, alguma empresa que financia, e você não tem dúvida nenhuma que a empresa que financia vai querer alguma coisa lá na frente. É o relacionamento. Ela está defendendo os interesses dela. Agora, aquelas pessoas de comunidade que procuram fazer um trabalho do pessoal, da comunidade, não tem aquele financiamento de uma grande empresa. Justamente. É isso que por quê? O relacionamento, às vezes, do candidato A e B, tem candidatos que têm relacionamento, relaciona com grandes empresários isso. Do mundo empresarial. E outros não. Ainda que ele tenha vocação, ainda que ele vive naquela situação de tentar melhorar a comunidade onde ele vai ter esse problema na hora de disputar a eleição. É uma disputa desigual. Uma disputa desigual. Então, sofre muito isso. E sem contar essa outra parte que você mesmo apontou, que é a calúnia. Uma anticampanha, né? A calúnia. Informação. Sabe? E é difícil de combater, é difícil de apurar. Justamente. E essa é uma dificuldade muito grande, mas a gente tem visto avanços na política brasileira em todos os aspectos. Haja visto tudo que a gente tem participado, né, nesses últimos tempos. E cada vez mais a gente consegue acreditar e temos fé que vai mudar para melhor. Eu espero que mude mais rápido, porque do jeito que anda mudando, vai a conta gotas. Aqueles que têm o controle do poder na mão falam assim, nós temos que mudar alguma coisa que o povo está reclamando. Vamos fazer uma lei nova.
Aí eles vão lá, começam, iniciam um projeto de lei nova. Não, pode ter certeza, vai o presidente da Câmara. Não, nós vamos começar uma lei nova, agora para ter certeza que nós vamos consertar tudo. E, infelizmente, na hora de implementar a lei, doutor Fábio Macedo, você que entende bem da lei aqui, vai falar sobre essa situação. Vamos primeiro falar um pouco, antes de a gente entrar na lei anticorrupção empresarial, que essa é excelente, espero que ela funcione, né? Porque o problema todo, você pode ter uma lei perfeita, mas se na hora da investigação, se na hora do acompanhamento processual, conseguir fazer uma alteração, infelizmente, nem no Supremo Tribunal Federal, como essa, semana passada, 6-5, o Supremo absolve o crime de quadrilha de Seu Genuíno e mais 6, que já haviam sido condenados e aí pegaram um recurso, mudaram 2 do Supremo, indicados pelo partido deles, e infelizmente essa situação que nós estamos vivenciando. O que nós desejamos é que a cada dia mais o próprio presidente do Supremo Tribunal, num debate acalorado, ninguém aqui está tomando o lado de ninguém, nós estamos, as palavras do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, questionando um dos ministros, assim, a sua decisão não é técnica, a sua decisão é política. E, infelizmente, nós vamos falar sobre isso com você, que é um sociólogo, entende muito bem sobre a ciência política, a falta de credibilidade, a falta de confiança cada vez mais na população está rompendo o relacionamento da população com as instituições. E nesse vácuo está entrando a violência. São os black box e o pessoal indo para a rua para fazer quebradeira. Porque não existe interlocução. Se não existir interlocução, daqui a pouco é igual a Ucrânia, daqui a pouco é uma Venezuela, e nós não queremos isso. Precisamos de pessoas e líderes que possam trazer interlocução entre o povo e a população. Mas me explica aqui um pouco, doutor. Fábio, como é que fica essa situação? Existe possibilidade de a gente fazer uma grande mudança nesse sistema eleitoral? Você acha que o financiamento de campanha, essa legislação pode realmente mudar isso? A interpretação que eu tenho desse tema é idêntica à sua. O Brasil tem a maior produção legislativa quase que do mundo. Uhum. A questão, nós estamos exatamente na efetivação dos direitos que foram garantidos na lei. Quando tem essa distância, a gente percebe que, por exemplo, o judiciário já não dá conta. A estrutura que nós temos, a quantidade de magistrados, os desembargadores, os ministros, é uma demanda sobre-humana. A quantidade de processos que tem que ser de julgamento, a quantidade de um tempo para ter entre você pleitear o seu direito na justiça e essa decisão judicial ser efetivamente cumprida, isso está muito longe. A população não aguenta isso mais. Depende da OAB, depende do judiciário, depende da administração pública. E a cidadania é isso. Você poder ter direitos e deveres e você poder avançar nisso. Quanto mais a gente conseguir chegar próximo do bem-estar social, que significa respeito à lei, é o ideal. Isso para qualquer advogado é um sonho possível e a gente tenta alcançar.